Bom, gente, iniciando aqui essa live de Obirim, gostaria de falar inicialmente que essa live marca uma mudança de identidade visual, de identidade, enfim, da equipe em geral de Obirim. É uma equipe agora que está mais ampliada, tem mais gente, eu sou uma pessoa nova no Obirim, inclusive, aqui com a camisa, vestindo a camisa, né? E essa live inicia esse relançamento de Obirim, com essa mudança de identidade e com novos conteúdos que vão ser lançados. Então fica aí ligado nas redes sociais, no Instagram, que vai ter, enfim, textos, vídeos e coisinhas que vocês podem esperar, tá bom? Então fiquem ligados aí. Eu sou o Lucas Daniel, membro de Obirim também, e eu estou aqui com Malu Oliveira. Malu Oliveira, integrante de Obirim, ela também participa da diretoria LGBT. Inclusive, a gente já fez 2 gols de placa essa semana. A gente estava em uma live agora falando sobre, enfim, lugar de fala, direito LGBTQI+, e agora falar sobre negritude. Malu também é de Nerd Speaking. Ela é editora de tecnologia e ciência, né? Né, Malu? Isso. E agora eu sou social E media também. social media e várias coisas mais. Ela, assim como eu, também é participante do Observatório de Mídia da UFPE, assim como várias outras pessoas que participam de Obirim. Dadas as representações e esse lembrete aqui, a gente vai para o tema da gente. A gente vai falar sobre Covid-19 e também sobre necropolítica. Então, vamos inicialmente, Malu, eu gostaria que tu explicitasse o que é que a gente vai, qual é o terreno que a gente está, o que é que a gente vai abordar aqui, dentro desse tema. Então, Lucas, eu acho importante a gente falar desse assunto no momento atual, porque existe uma pequena confusão em relação a nosso contexto de pandemia, de Covid-19, coronavírus. A gente está sendo bombardeado por muitas informações. E no que diz respeito a coisas que a gente já vinha passando antes, nós, enquanto pessoas negras e tal, as coisas ficaram um pouquinho de lado, assim, e aí está se confundindo um discurso meio liberal com um discurso de tudo, assim, em meio a essa pandemia. Então, eu achei importante que a gente pegasse esse assunto da pandemia, do Covid-19, do coronavírus, e racializasse ele. Porque a gente está fugindo um pouco dessa raia e está colocando tudo no peso da meritocracia, do poder comprar ou não álcool em gel, poder comprar ou não uma máscara para proteger você, ter ou não acesso ao teste do Covid, ter ou não a possibilidade de fazer isolamento social, né, que as pessoas falam que é privilégio, outras pessoas falam que não é privilégio, isolamento social, e até a gente perde do que é direito e do que não é, né? A gente está um pouco desesperado. Então, eu acho importante a gente racializar essa questão do Covid, do coronavírus, principalmente agora, para a gente ter um norte do que fazer a seguir, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, por exemplo. Exato. E, Malu, eu acho que no Brasil, assim como vários países que tiveram algum tipo de passado colonial, não tem como não racializar a discussão, porque a gente está imerso, como a gente vai falar mais à frente, sobre várias estruturas que moldam como a gente se relaciona com o conceito de poder, né? As pessoas brancas e as pessoas negras dentro desse sistema que a gente vai falar mais à frente. Eu só gostaria de falar, quem está entrando na live, pode deixar aqui o comentário e a gente vai dialogando com vocês, enquanto a gente também mantém o nosso fluxo de pensamento. A gente tem um tempo que vai passar muito rápido, então vamos direto ao assunto. Como a gente pode falar o tema inicialmente? O que seria necropolítica? E como se relaciona com o Covid-19? Então, eu acho que é importante a gente voltar 3 passos atrás e falar um pouquinho sobre o que é racismo e qual a diferença de racismo para preconceito e discriminação. Porque às vezes tem uma confusão em relação a isso e a partir daí a gente entra na parte necropolítica da coisa, né? Eu acho importante falar porque a diferença entre preconceito, discriminação e racismo é uma coisa importante de ser destrinchada para a gente não cair nos achismos de internet. Porque hoje em dia a gente fala tudo da boca para fora e perde o peso das palavras, né? Então, assim, preconceito é uma ideia pré-estabelecida, né? O próprio nome já fala, que você tem de uma pessoa baseado na aparência fenotípica dela. Então, você olha para uma pessoa e determina o comportamento que ela vai ter por causa da aparência dela. Então, se a pessoa, sei lá, asiática, eu acho que esse cara é bom em matemática. Ou então, se a pessoa negra, eu acho que esse cara é bom em esporte porque ele é uma pessoa negra. Sim. Então, assim, é uma ideia pré-estabelecida daquela pessoa baseada só na aparência dela. E preconceito pode ser para
mal, né? Pode ser uma coisa baseada em estereótipos ruins, ou pode ser uma coisa até positiva para certos grupos. Então, uma pessoa negra, ela já tem aquele preconceito, a gente já tem aquele preconceito dela que ela é uma boa pessoa para liderar ou para estar à frente de algum projeto, alguma coisa. Isso é um preconceito que beneficia o fenótipo dela. Discriminação... Fala. Isso casa um pouco, talvez, Malu, com essa ideia que a gente até adentrou bastante na outra live que aconteceu em diretoria LGBT sobre estereótipos. Isso tem a ver alguma coisa sobre esses padrões que a gente constrói? Isso. O rolê do estereótipo é que tem os preconceitos e preconceitos. O preconceito para pessoas brancas, por exemplo, é um preconceito que beneficia elas e elas, com esse benefício, criam os estereótipos. Já que ela é uma pessoa que é boa para liderar, pessoas que não são brancas não são boas para liderar alguma coisa. Por exemplo, é sempre um joguete de poder, assim, em relação a se uma pessoa branca, ela é uma pessoa boa para liderar, pessoas que não se encaixam nesse padrão não são. Então, o preconceito sempre está nesse balanço de o que é igual e o que é diferente. O que é o normal e o que é o outro. Então, o outro é sempre apontado para preconceito. E se esse preconceito virar um estereótipo, que é o caso que a gente falou na outra live, acontece a discriminação, que é a segunda parte. Discriminação é poder. Quem discrimina pode segregar ou cercear direitos, ou, enfim, questões daquele grupo que é diferente, aquele grupo que é o outro. E muitas vezes esse imaginário do outro é feito a partir de estereótipos, a partir de preconceitos. Se isso se escalonar a uma medida muito maior, vira uma coisa sistêmica, que é o que a gente conhece como racismo. Racismo é um sistema de discriminação e preconceito, acontecendo todos os dias em todas as estruturas, em todas as partes da sociedade. Então a gente não pode comparar nunca, não façam isso. Discriminação, preconceito e racismo. Racismo é uma coisa muito maior do que preconceito ou discriminação. Então, um negro nunca pode ser racista com uma pessoa branca. Ele não está nesse contexto histórico, político. Não podemos entrar nesse mérito, entende? Sempre vou deixar isso bem claro. Ele não construiu teorias de poder e mantém a dominação, né? Para veicular esse racista. Bruno aqui perguntou de onde veio esse preconceito de liderança negra. Eu acho que Malu acabou de responder, né? Falando sobre isso. E é muito legal essa fala de Malu, porque uma das grandes características no discurso brasileiro, que é muito diferente de outras experiências coloniais, imperialistas, que tem esse passado imperialista, é que geralmente no senso comum as pessoas começam a usar uma personalização, é entendido a discriminação àquela pessoa ou àquele grupo e não consegue entender que o racismo, como o Malu bem falou, ele opera em estrutura. Ele opera em uma estrutura de poder que, enfim, institucionalmente, em vários estratos, em várias dimensões da vida pública, da vida na esfera pública. Então é bom a gente sempre não personalizar o racismo, porque ele faz parte de uma estrutura que foi socio-historicamente constituída, tirando poder e fazendo essa distribuição desigual de poder. E nunca nessa perspectiva, então, personalizar isso. Agora, a gente falando sobre Covid-19, dando uma contextualização aqui, gente, dentro desse assunto que está totalmente a ver com racismo, a gente sabe que faltam dados sobre a Covid-19, né? A organização, a Open Knowledge Brasil, que é a OKB, ela que entra com esses dados de que faltam dados sobre a Covid-19 em 90% dos estados. Então a gente está andando sobre um terreno que é muito dificultoso e a gente não sabe onde está, justamente porque a gente não tem os reagentes, a gente não tem a tecnologia necessária para fazer os exames de Covid-19, né? E aqui deixando claro que a gente não tem tanta assim, inteligência e biologia, Malu tem mais do que eu, mas a gente está aqui como um papel de comunicador, trazendo quem sabe e as organizações e os cientistas que sabem do assunto para balizar a fala da gente, para suportar a fala da gente. E mais um lembrete, gente, quem quiser saber todas as referências que a gente está falando aqui, só é ir no link do perfil e depois ir lá clicar e todas as referências estão lá. Que a gente falou aqui, enfim, das reportagens, quase todas, né? Enfim, a gente está nesse terreno arenoso que a gente não sabe porque a gente não tem testes. Então é muito difícil mensurar, muito difícil saber, e a gente tem, logo, portanto, disso, uma subnotificação dos casos.
né? Então, dentro dessa composição, Malu, ainda dentro desses dados sobre o Covid-19 em relação desse racismo estrutural, diariamente a população negra já tem desafios e dificuldades, né? Como tu pode fazer um panorama entre a realidade diária e os desafios da população negra e as realidades transpostas a esse cenário atual? Sim. Uma coisa que você falou interessante é que é a subnotificação, né? A subnotificação é também uma tecnologia do Estado. Começamos daí, né? O racismo é uma tecnologia do Estado. É sempre bom pontuar isso. Que racismo é um processo que acontece dentro das estruturas e das instituições. É bom a gente até separar essa questão do racismo estrutural e do racismo institucional para a gente entender melhor como é que funciona o Estado em relação à raça, né? Então, falando de maneira bem singela, assim, bem sutil, que o racismo estrutural é aquele que movimenta todas as relações sociais dentro da nossa sociedade. Então, ele vai da parte jurídica, ideológica, do direito e econômica também. Então, ele vai passar por todos esses locais. Ele vai ser como um tijolo dessas estruturas sociais. A estrutura econômica, a estrutura do direito, a estrutura política, a jurídica, a ideológica. Inclusive, comunicação pega pela essa parte mais ideológica, que é nossa profissão. Então, assim, o estrutural. Dentro da estrutura, tem as instituições. E as instituições são reproduções das relações sociais. Ela é a concentração das relações sociais. Então, para o racismo se estabelecer de forma sistêmica todos os dias e bem forte, as instituições precisam reproduzir racismo para que o racismo seja esse sistema tão bem elaborado que a gente conhece. Então, tem que ter racismo na escola, ao mesmo tempo que tem que ter racismo na mídia, ao mesmo tempo que tem que ter racismo no direito, no Código Penal, ao mesmo tempo que tem que ter racismo na economia. Porque uma coisa alimenta a outra e a gente justifica quem deve morrer e quem deve viver, quem deve ter acesso ou quem não deve ter acesso. Então, as estruturas precisam estar todas conectadas para a gente olhar para aquele indivíduo, agora eu estou individualizando, olhar para aquele indivíduo e falar, não precisa ter saneamento básico, pode morrer na cadeia, por exemplo, porque é uma pessoa preta mora na periferia. Então, esse discurso não sai da minha mente. Ele foi embasado por todas as estruturas que a gente cresce, são anteriores a nós e assim vai. Então, assim, racismo estrutural e institucional é assim. Nós, enquanto população negra, sentimos mais porque nós somos, primeiro, quem sustenta a estrutura. Quem sustenta a estrutura econômica são as pessoas negras. Esse país inteiro foi construído em cima de trabalho negro, forjado em cima de trabalho negro e indígena, sangue negro e indígena. E, por conta disso, as estruturas nos mantêm em espaços específicos, periferia, cárcere, manicômio, sempre para que a gente fique naquele controle. Então, até o jeito como a gente está lidando com a pandemia, como assim, né? A gente sabe quem vai morrer, a gente sabe quem trouxe a pandemia para cá, e a gente sabe quem é que vai morrer com a pandemia. Porque quem trouxe não necessariamente vai morrer, porque ele tem acesso ao teste, tem acesso ao tratamento, a gente está conseguindo recuperar pessoas, mas são pessoas que têm uma cor de pele. E a gente sabe quem é que vai começar a morrer porque não temos a estrutura adequada e temos as subnotificações de pessoas sendo enterradas com problema respiratório, em caixão fechado, lacrado, sem ninguém ver, a gente sabe que é por causa de uma pandemia que está acontecendo em todo mundo. E isso não é de hoje, porque a gente já vem sofrendo um sucateamento da saúde há muito tempo. E outra, a gente tem dados aqui. Pernambuco não é exemplo para ninguém, me desculpe, Jeju, governador, em relação ao cuidado da sua população. Eu tenho um dado muito simples aqui. As medidas de segurança do coronavírus é lavar a mão, passar álcool em gel na mão e fazer o isolamento social. A gente está no estado que metade da população não tem acesso à água tratada. Jaboatão dos Guararapes tem 7% de saneamento básico. Está entendendo o que eu estou dizendo? De Pernambuco todo, 27% das pessoas têm saneamento básico. 27%. O resto não tem. É 2018 a pesquisa. Então, assim, como é que eu vou chegar numa população que vê o esgoto passando na frente de casa e falar, passe álcool em gel na mão? Uma pessoa que mora com 6 pessoas dentro de casa para ela fazer isolamento social. É uma coisa ilógica. E eu estou falando da nossa realidade. Com certeza deve ter outras realidades piores
Piores ainda Por dentro do aí, com Brasil, porque certeza. são vários Brasis dentro de um Brasil só. Isso. Eu acho muito interessante, Malu, quando tu fala sobre instituição e tu faz essa divisão conceitual entre racismo estrutural e racismo institucional, porque ele é muito significativo para explicar o que é necropolítica, né? Necropolítica, eu talvez esteja falando errado, mas é um conceito do Achille Mbembe, eu não sei se Tenho estou ele. falando certo, e ele é... Sul-africano, ele faz um Oi? contraponto à biopolítica de Foucault, né? O Mbembe. Exato, exato. Porque ele pega esse conceito de biopolítica, né, que Foucault desenvolve no ensaio dele, O Nascimento da Biopolítica, e Foucault está sempre preocupado como o poder ele se organiza nas sociedades. Ele faz isso em Vigiar e Punir, e ele faz isso em outros trabalhos. No Nascimento da Política, esse livro de Foucault é um curso que foi redigido, né? E o Nascimento da Política, da Biopolítica, desculpe, ele vai falar justamente sobre, basicamente, o controle desses corpos, né? O Foucault ele sempre está preocupado nisso, mais especificamente em Vigiar e Punir. Ele faz toda uma história da punição e ele inicia nos suplícios. Os suplícios eram um tipo de morte que era assim muito voraz, muito que demorava muito para as pessoas morrerem, né? Então, enfim, as pessoas eram torturadas. E ele vai fazendo uma história, maluco, que eu acho muito interessante, sobre uma suavização do controle desses corpos e um caminho para muita força do Estado e muita penalidade a esses corpos com o que ele chama de suplício, né, na Idade Média. E na ideia da modernização, em que a gente vai se aproximando na história do mundo do liberalismo, ele vai falando que a ideia dos controles desses corpos vai se direcionando para a vigilância e para a punição. E aí, nesse contexto todo, nasce, dentro de uma história muito alongada de vários séculos, o nascimento da prisão ocorre. Então, dentro disso, dentro desses vários trabalhos que Foucault coloca, enfim, faz essa estruturação desses modos de poder e como a gente percebe o corpo e principalmente o controle desses corpos. O que esse pensador camaronês, que Laishilda acabou de falar, ele pega toda essa consistência epistemológica e metodológica para falar a partir, entendendo a escravidão, os processos de relações étnico-raciais. Porque Foucault, ele fala que o nascimento do liberalismo, dentro dessa história da punição, enfim, do controle, da vigilância, ele fala que o liberalismo ele tem um preço. E o preço é realmente esse, a punição, a vigilância. Então, o liberalismo, ao mesmo tempo que traz liberdade, aqueles preceitos ideais da Revolução Francesa, né? Que a gente tanto conhece, liberdade, fraternidade e o que mais, Malu? Não me lembro. Enfim, esses preceitos Igualdade, liberdade, igualdade. fraternidade. Exato. Igualdade, fraternidade. Esse processo de liberalismo tem os seus preços. E ele, o pensador camaronês, ele pega esse pensamento da biopolítica e aí então abre a partir do prisma dessas relações étnico-raciais. Porque ele fala, peraí, mas e essa liberdade aqui? E esses corpos aqui que você basicamente está ocultando dentro dessas relações aí de poder, sabe? Então, a diferença quando a gente vai falar sobre ocupação de espaços dentro das relações de trabalho, as relações econômicas do Brasil, é abissal quando você faz esse recorte racial. Né? Malu falou do hospício, Malu falou da escola, Malu falou de várias instituições, né? Isso está lá em Foucault, essas instituições, porque as instituições são esses aparelhos dentro da teoria Foucaultiana, né? São esses aparelhos que a gente pode ter corpos dóceis, como ele vai falar em Vigiar e Punir, mas só que a ideia principal do pensamento desse pensador camaronês, aquele nome, que eu não sei se eu estou falando errado, desculpe, ele pega isso a partir desse prisma dessas relações étnico-raciais, sabe? É interessante você falar do liberdade, igualdade e fraternidade, né? A criação do Estado moderno, inclusive Foucault fala isso nos livros dele, ela é baseada em cima de raça, infelizmente. A criação do Estado moderno precisou, o modernismo, a modernidade, né? Junto com ela,
precisou vir o neocolonialismo e a ideia de raça. Essa ideia subjetiva de raça que a gente criou para colocar essas estruturas de poder que a gente vive hoje. Então, o que acontece quando a gente associa a parte econômica com a parte do Estado? É função do Estado, tecnicamente, garantir a liberdade individual de cada um, o direito Sim. à propriedade e a expressão identitária de cada um. Isso. A gente se baseia nessa democracia toda, todo esse sistema econômico liberal, ele precisa desses preceitos subjetivos para se sustentar. Ele precisa disso. Mas ele também precisa que o Estado garanta a desigualdade. Porque senão não se sustenta, não se reproduz o capitalismo. Economia é escassez. Não tem como a gente fugir desse tipo até a palavra economia significa escassez. Então, assim, economia é tirar recurso de um lugar e concentrar em outro recurso. Capital é concentração de dinheiro, de recurso. É isso que é capital. Então, é função do Estado garantir quem vai ter acesso a esse recurso e quem não vai ter. Porque o capital precisa que o Estado faça isso. Já que Olha, ele Bia Jatobá está perguntando aqui: negar à periferia coisas básicas como acesso à água faria parte da necropolítica, pensando nesse momento agora de pandemia e tudo mais? Que foi algo que tu falou anteriormente, Malu. Vou falar disso já. Então, assim, quando o mercado financeiro, o mercado econômico, clama para que o Estado estabeleça as políticas, ou não estabeleça as políticas, porque a ausência do Estado é também uma ação pensada, quando o Estado não vai ali, quando ele não interfere, quando ele não ajuda, quando é função dele cuidar do povo, é o que a gente está vivendo hoje, esse escândalo todo dessa negação à saúde da população, à maioria da população brasileira. Quando ele não faz isso, isso também é um projeto pensado pelo Estado. Então, a gente vê como isso está associado a um projeto econômico. Hoje desbalanceou tudo porque todo mundo está sendo afetado, inclusive a parte econômica, né? Mas isso sempre foi um projeto de país. Então, a gente tem os mecanismos de desigualdade para garantir que o capital tem a mão de obra que ele precisa explorar. Então, o Estado faz isso por ele. Por isso que o Foucault fala de que o Estado ele surge justamente para conseguir proteger a unidade da raça. E a gente sabe que raça é essa. O Foucault fala que o Estado serve para proteger a unidade, a superioridade e a integridade de uma raça, que é a nação. Mas quem é que faz parte da nação? Eu não faço parte da nação? Eu não tenho saneamento básico? Como é que eu vou fazer parte da nação? Então, quando a gente fala de política... Quando a gente fala de política, a gente está falando de uma ação. E quando a gente fala que o Estado retira acesso a coisas básicas, como água tratada, saneamento básico, acesso à cidade, que é uma coisa que nós temos muito problema aqui também. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estudar. E quando o Estado faz isso, quando ele nega assistência, é uma necropolítica, porque ele está dizendo que aqueles corpos não são importantes, não são corpos que valem a pena investir. Você entende o que eu estou tentando dizer? É uma ação, não é uma passividade. É uma ação não fazer, entende? Exato. A Constituição Cidadã, o nome da Constituição de 1988 é Constituição Cidadã, né? A própria ideia de cidadania aí, então, está contaminada com todas essas estruturas raciais que fundaram esse país. A realidade socioeconômica, política e cultural brasileira. Então, quando a gente fala de cidadania no Brasil, é um conceito que é ativado no discurso, que também é um poderoso instrumento dessa manutenção de poder, né? Um poderoso instrumento ideológico, né? Usando esse conceito aí de ideologia que eu friso sempre, de John B. Thompson, que é a manutenção das relações de poder. Na ideologia como manda das relações de poder. A gente pensa que há cidadania, há democracia para algumas pessoas e não há cidadania e democracia para outras pessoas. Porque a gente pensa que a Constituição Cidadã não abarca todas as realidades socioeconômicas, políticas e culturais desse país. Domênica fala que precisamos construir estratégias onde o modelo de cuidado que já existe na periferia seja complementar ao que pede o modelo governamental. E isso está estritamente relacionado com a distribuição de poder que a gente vem falando aqui, mas com a atuação da sociedade civil, né? A gente vive em um contexto que, mesmo com toda a luta social dos movimentos sociais, ainda está muito
muito difícil a vida das pessoas negras, a vida dos trabalhadores. Se a gente pensar, Malu, tem uma MP que o governo está aí trabalhando, uma medida provisória chamada 936, que é uma medida provisória muito complicada, que tira 70% dos salários, e esses salários vão ser completados pelo Estado, mas existe basicamente uma diminuição de 30% da renda, né? Então a gente está dentro de um contexto ultra neoliberal, que, por exemplo, está retirando dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalho. Hoje eu estava tendo uma conversa com Manhinha e eu estava dizendo, Manhinha, existem outras medidas de a gente, medidas econômicas, eu falo, dentro desse contexto de pandemia, de a gente retirar. Emitir dívida pública é o que está sendo feito no mundo, né? Você emite dívida pública, paga mais à frente por causa do longo prazo, e aí você consegue o dinheiro para sustentar as pessoas menos favoráveis, que são as pessoas que a gente está falando aqui, pessoas negras trabalhadores, e sustentar empresas, né? Então, quando a gente tem essa MP retirando do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o chamado FAT, que é ligado ao Ministério da Economia, tem a retirada de um fundo que serve para o abono salarial, serve às pessoas menos favorecidas, né? Então, a gente vive num governo de políticas públicas ultra neoliberais que não servem à população brasileira a si. A gente fala dessa Constituição Cidadã, que já é um pouco mais moderada, mas a gente já está num cenário de exacerbação e extremismo que é ainda maior na economia. E a gente sabe que a economia é o que sustenta, né, Malu, que vai estruturando as relações de poder, que vai apagando, que mantém as relações comunicacionais e tudo mais nesse país, né? Então é muito E a gente está num complicado em período muito todas essas esquisito, funções. porque as informações estão muito confusas, porque, por exemplo, o benefício de R$ 600 até R$ 1.200, que o governo vai liberar, se Deus quiser, semana que vem, aqui no estado, é uma medida que foi tomada semana passada pelos senadores e pela Câmara, mas eu fico me perguntando como é visto a prioridade das pessoas, porque eu trabalho com mercado financeiro, essas coisas, negócio de rede social, e eu vivo lendo sobre Sim. isso. Há 2 semanas atrás, o Banco Central liberou 600 milhões para banco. Bilhões, 600 bilhões. 600 bilhões para os bancos manterem a sua liquidez, ou seja, para o banco não perder dinheiro. Danou-se. Então, assim, e a gente não consegue liberar, consegue dar 600 conto, e a gente tem A promessa a gente inicial está do numa governo era situação que 200. as pessoas vivem com menos de R$ 420 por mês. O IBGE fala que a gente está numa situação de pobreza que É um sistema de 40% pobreza das pessoas generalizado. vivem com menos de R$ 420 por mês. Não tem condições disso, não. E outra, a gente Exato. saiu de uma situação que tinham 13 milhões de desempregados. Ninguém deve esquecer isso, que a gente saiu de uma situação, saiu não, estamos ainda, né? A gente saiu de uma notícia que era todo dia 13 milhões de desempregados, de pessoas desempregadas nesse Brasil. Então, imagine, a gente tem essa população que vai receber 600 conto, com sorte, no governo federal, enquanto tem banco recebendo bilhões. Então, tentando dizer, é isso que eu chamo de necropolítica. É esse o rolê da escassez. Tem recurso. O recurso existe. Ele só não vai Existe para você, recurso. porque você não tem a cor certa. E você não é a pessoa certa para receber o recurso. Entende? Exato. É isso que é necropolítica, é você tirar de propósito, sabendo que a população vai morrer. O que é que vai ser da população carcerária se isso chegar dentro das Exato. prisões? Que já sofrem de São tuberculose. 700 mil pessoas. 700 mil pessoas dentro das cadeias em cárcere. Se esse vírus chega numa dessas prisões, vai ser um muito complicado. genocídio. A própria noção do super encarceramento que acontece no Brasil, que tem esse passado colonial, né? Porque a gente pensa a escravidão como uma estrutura, né, e um prisma para entender as relações sociais, sempre frisando isso. A escravidão é um prisma para entender as relações sociais do nosso país, né? Se a gente pensa em super encarceramento, nesse passado histórico que a gente pensa nessa instituição de controle e de genocídio, em alguma medida. Sim. Né? E genocídio propositado de genocídio. Exato. Pela ação ou pela não ação, que também é uma ação. Né? Então, Malu, eu trouxe aqui alguns dados que eu estava pesquisando para essa live, eu achei muito interessante, que é basicamente alguns exemplos
que são um histórico que eu chamei aqui de histórico propiciador para o pacote anticrime. Esse pacote anticrime que pretende, né, diminuir assim, a segurança assim, com algumas medidas. A Né? violência, bicha. Diminuir a violência, é claro, né, com certeza. Mas eu trago aqui alguns exemplos, por exemplo, que eu não conhecia, que são chamados autos de resistência. Auto de resistência é basicamente a antiga denominação processual para se referir a um tipo de registro policial, né? É uma herança da ditadura, o auto de resistência, e esse termo serve para se referir às mortes causadas por policiais quando alega-se que houve reação ou resistência da vítima. Nesse contexto, essas pessoas teriam alguma responsabilidade pelas suas mortes. Então, algum tipo de responsabilização institucional pelas pessoas que morreram. Esse auto de resistência é uma coisa que acontece em grande número no Rio de Janeiro, porque está dentro do que se chama Súmula 70, né, do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele funciona também em todos os estados da União, né, mas os números que usam mais a Súmula 70, né, com esse chamado auto de resistência, datado da ditadura civil-militar, é mais utilizado no Rio de Janeiro. Né? Então a gente tem um exemplo claro jurídico, para quem aí não está acreditando que existe uma necropolítica, de uma estrutura institucional. Né? E a gente sabe quem é que está nessas operações de regiões periféricas, né? E quem morre, as crianças que morrem dentro dessa estrutura de poder. Né? Um outro exemplo que a gente pode colocar aqui, na verdade, que eu misturei aqui, auto de resistência é uma coisa, súmula 70 é outra. Súmula 70, que não é auto de resistência é isso, eu errei, gente, sorry. Súmula 70 é basicamente o fato de restringir a prova oral do próprio policial. Então, o próprio policial que estava lá, enfim, no enfrentamento policial, em alguma operação, é única e exclusivamente a pessoa, enfim, a testemunha disso. Então, a própria pessoa que fez a operação é única e exclusivamente a única testemunha. Né? Então, a gente vê mais um exemplo dentro da estrutura judicial, que é uma estrutura de poder institucional, que permite a morte, em alguma medida, sim, das pessoas negras, das pessoas mais subalternas. Né? Então, são dois exemplos, autos de resistência e a súmula 70, que aí exemplificam para aí quem não está acreditando dentro dessa necropolítica que é amplamente assim, difundida e foi criada pelo pensador camaronês Achille Mbembe, que eu acho que eu falei errado. A Polícia Militar, inclusive, foi criada pós período abolicionista, com o medo do que aconteceu no Haiti, né? Porque no Haiti teve várias revoluções de ex-escravizados e o governo ficou com o maior medo e começou a criar uma polícia de guerra, a Polícia Militar. Exato. Tem um e livro aí que a gente muito sempre morre de lembrar disso. Fale. Que é Black Jacobins, que é um livro que eu acho muito interessante, que fala sobre essa revolta que Malu falou aí no Haiti, né? Black Jacobins. Muito interessante. Mas, desculpa, Malu, só esse adendo. E a gente vive uma política de Jacobins, como é que é? Como é que escreve Jacobins? É porque são jacobinos, em referência àquele país, a Irlanda, né? Bia falou aqui, até hoje tem famílias que correm casos jurídicos para fazer justiça pelos seus, onde a polícia alega auto de resistência, né? Que é esse caso jurídico que a gente acabou de mencionar, junto à súmula 70, né? Esses dois exemplos aí do judiciário, desse corpo aí de poder do Brasil. Sim. O genocídio da população negra, que é um projeto de Estado também, que é uma coisa que não começou. Eu acho que é sempre para a gente relembrar o que o Estado fez para tentar nos encarcerar, primeiramente. A lei da vadiagem, que era uma coisa super comum em 1941, por ali. E ver o pós-período abolicionista também, onde as pessoas ainda não tinham porque não teve política pública nenhuma, né? E não tinham como se estabelecer empregos, e aí quem era pego no meio da rua sem documento, por isso que tem aquela coisa, né? Leva documento. Sim. No meio da rua era preso, né? Era uma infração. E aí era o segundo crime mais cometido na década de 40. Então, assim, claro que sim, né? Você expulsa as pessoas, expulsa não, né? Você libera as pessoas sem nada, sem nenhuma perspectiva de futuro,
pelas cidades e depois você faz uma lei. De novo, o direito precisa estar atrelado a essa necropolítica, porque é com o direito que vai ser estabelecido uma norma padrão Sim, de uma estamos estruturação do todos poder. acobertados pela lei. A lei que muitas vezes é uma das nossas inimigas, né? Porque ela está ali sempre estabelecendo uma ratificação do que o Estado pode fazer com a gente e a gente precisa obedecer, porque está na lei e ninguém quer ser infrator. E aí, questões da lei da vadiagem para encarcerar. A gente tem hoje 700 mil presos, 65% negros, 18 a 29 anos. Então, é a população jovem negra que está presa nesses espaços. Né? Sim. O estado do E Acre é o estado que a mais tem gente tem. pessoas negras presas, 95% das pessoas são negras, 95%. Então, imagine você com um projeto muito bem estruturado de poder para encarcerar essas pessoas. E quando essas pessoas saem das prisões, você não tem as políticas para restabelecer uma vida, porque você mata as pessoas fisicamente, você mata as pessoas fisicamente. Mas quando você não dá perspectiva de futuro para essa população, você também está matando. Que é uma coisa que a Sim, necropolítica faz muito bem aqui no Brasil, que é não dar perspectiva de futuro para você que é negro. Desde o comecinho, desde a escola, até você ir seguindo o caminho que eles querem que a gente siga e, eventualmente, morrer de morte física, né? Se eles não conseguirem matar sua mente primeiro. exato. Os níveis de escolaridade. A gente tem um comentário aí, o chato do Guto responde com risos, né? Eu O acho que nome ele dele é acha esse. que. Não sei, mas é bem significativo, né? Uhum. Quando a gente fala, Malu, por exemplo, o excludente de ilicitude, que inclusive está no pacote anticrime, a gente pensa, na verdade, o excludente de ilicitude falava dentro do pacote anticrime da possibilidade de excluir, né? O erro policial, a morte, por explosiva emoção. Eu não sei se é esse adjetivo ou se é outro adjetivo, mas Sim. flexibilizava a morte enfim, nas operações dos policiais, né? Basicamente dava um aval para matar. Então, quando a gente vê esses exemplos que são estruturais, eu não sei porque o chato do Guto tá rindo, quando a gente tem, na verdade, todo um corpo de dados, você pegar o IBGE com um recorte racial, a gente vê que não é piada, né? Que a realidade socioeconômica, política e cultural brasileira da população pobre no Brasil é muito complicada, né? Então, Malu, eu queria falar para tu, a gente já falou sobre economia, sobre esses exemplos jurídicos, que são exemplos da ação do Estado, né? Dessa institucionalização, né? O poder sobre esses corpos dentro desse contexto de biopolítica, que a Quilimamba se utiliza a partir desse prisma das relações étnico-raciais. Eu queria perguntar para tu por que as mídias são importantes para a manutenção, para o que a gente vem a chamar de racismo estrutural e para também o racismo institucional. Antes disso, só falando que Beatriz Jatobá falou, é incrível pensar que 700 mil pessoas é a população de uma cidade inteira, uma capital tipo Aracaju, né? Falando o que Malu falou anteriormente sobre a população carcerária no Brasil, né? Então, Malu, voltando para a pergunta, a importância das mídias tradicionais, que a gente pode colocar aqui, das novas mídias para a manutenção das relações étnico-raciais, que tem a ver diretamente com a necropolítica que a gente fala. Então, como eu falei anteriormente, para o racismo funcionar é preciso que ele esteja atrelado a certas estruturas. Então, existem estruturas jurídicas, estruturas econômicas e eu falei de estruturas ideológicas. Sim, Pegando essa estrutura ideológica, eu vou colocar dentro dela algumas instituições. Vou chamar de instituição porque, enfim, questões. A escola, a educação, porque a educação liberta, porém nem tanto, porque nós temos uma educação controladora aqui no Brasil e uma educação racista. A gente não aprende sobre nosso povo, a gente aprende que a gente é descendente de escravo e nada mais. E o resto é Europa, Grécia, é o berço da civilidade. eles são Então, isso já escravos, é, né? Não sim, com certeza. escravizados, eles são escravos. Escravos. E antes disso não eram nada. Sempre Exato. bom que a E educação é antes isso. Mas disso, a enfim, princesa Isabel que libertou, não a um movimento princesa abolicionista. Isabel. Não teve nenhum movimento abolicionista. Então, assim, a educação já começa a fazer esse papel ideológico desde o início. Então, você, desde cedo, já é cerceado do seu orgulho, da sua autoestima, da sua história. Porque um povo que não sabe Sim, a própria história não tem previsão de futuro. Isso aí é uma coisa muito certa. Fora isso, nós somos alimentados constantemente pela mídia, seja na televisão,
comercial, mídia no geral, na internet, enfim, questões de meio de comunicação, que ajudam a gente a normalizar a morte de certos corpos. Então, a gente tem, não sei, um programa policialesco que passa na hora do almoço, 1 hora de programa, mostrando corpos negros mortos e julgando e fazendo um circo em relação àquilo. A gente tem isso é uma cultura. Isso é uma cultura nossa daqui. A gente sentar almoçando, assistir pessoas negras mortas e vendo a galera rindo da morte. Então, assim, isso é uma ferramenta, isso não é uma coisa. Não, porque as pessoas gostam de ver. Não exatamente. Sim. As pessoas se acostumam a ver esse tipo de coisa. A gente naturaliza, a gente normaliza. Mas isso é uma ferramenta para a gente olhar para aquele corpo já com um olhar de não pessoa. Ele é o outro, ele não é meu igual. Exato. Se ele não é meu igual, ele não tem direito aos acessos que eu tenho. Ele não tem direito à vida, por exemplo. Porque ele é uma pessoa descartável. A mídia faz muito isso. Quem são as pessoas que estão em locais de prestígio ou locais de normalidade, numa vida, vivendo a vida na família, coisa e tal, na mídia? Pessoas brancas, são as pessoas que têm família, que têm recurso. Você assiste um filme, você vê a novela, você vê a pessoa branca ali vivendo a vida dela. Quando é que você vê pessoas negras? Em carne nua. Então, é isso que a gente vai construindo isso. Isso ajuda a gente, inclusive, a internalizar certos discursos que alguns governantes falam para higienizar essa população. Porque se essa pessoa não é igual a mim, eu não quero essa pessoa perto de mim. Aqui em Recife, aqui em Pernambuco, aqui em Recife principalmente, porque eu sou daqui de Recife, a gente não tem um apartheid muito grande como eu vi no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem muros que separam bairros específicos. Então tem bairro rico e bairro pobre. Aqui em Recife, a gente tem bairro rico do lado de bairro pobre. Não temos um apartheid. Então, para a gente formular um racismo mais eficiente, a gente precisa enxertar na cabeça da população quem merece, quem é um corpo político e quem não é. Então, a gente sempre faz a gente trabalha na política do medo. Medo de ser assaltado, medo do carinha que tá vindo ali, que tem uma bermuda do Seaway, medo de não sei o quê. E aí a gente começa a ter essas paranoias e começa a aceitar algumas políticas de higienização de alguns... A gente vota nessas pessoas para elas livrarem a gente dessa população que a gente não quer ver na nossa frente. Na frente da nossa casa, sem teto, a pessoa que não tem condições de ter ali, que botou o barraco na frente da sua casa, etc. Então, assim, em vez de a gente apoiar uma política pública para resolver aquela situação, ou a gente entrar junto com... Enfim, a gente vai apoiar o caminho mais fácil, que é o caminho que a mídia fala. É um corpo que está ali naquela zona de risco, zona de pobreza, zona de guerra, como em alguns estados, merece morrer. Então a gente não precisa se importar com ele. Então a mídia ela é fundamental para a gente fazer esses recortes, até porque não tem como o Estado dar atenção a todo mundo. Ele vai ter que escolher quem ele vai dar atenção. E quando a gente pensa, Malu, quem são as pessoas que têm a concessão de rádio, TV e internet, a gente pensa, a TV, os meios de radiodifusão, televisão e rádio, são espaços públicos, são espaços de discussão pública. Então, se a gente pensa que as pessoas que têm a concessão, ou seja, a validade do Estado, né, a concessão do Estado para veicular esses programas, a gente vai ver, na realidade, um movimento que são as pessoas que geralmente têm outras propriedades, né, que estão estão no agro, na pecuária, na agropecuária, né, porque o agro é pop. Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, a gente tem o JCPM, que é um empresário que tem propriedades em outros locais e que tem a concessão de rádio, TV, internet, de rádio e TV, desculpe, com a TV Jornal, com as rádios jornais que acontecem aqui, né, na região metropolitana do Recife. Então, é um movimento muito interessante para a gente pensar essa distribuição de riqueza. Uma coisa que aconteceu no trabalho, uma coisa que eu vou só apontar rapidinho. Enfim, teve um caso de um... Vou falar o que foi, que eu não sei. Enfim, teve um caso de um homicídio no Shopping Recife, recentemente. E eu trabalho próximo ao Shopping Recife. E teve protestos e foi uma loucura e tal. E no outro dia saiu, de tarde, bem tarde, assim, saiu 2 matérias. Uma da Folha de Pernambuco e outra do JCPM. E aí, se você for comparar o título das matérias, eu vou até mandar para a Ana, para ela ver. O título das matérias, o do JCPM fala que o menino passou mal e foi levado para a UPA, no hall do shopping.
O da Folha de Pernambuco fala que o segurança agrediu o menino. E aí, a mãe, aí mostra a reportagem da mãe, não sei o quê. E aí, houve uma campanha na internet, não sei se você viu, de mostra as imagens, Shopping Recife, mostra as imagens, quer ver as Sim, imagens. E o eu vi no shopping Twitter. liberou toda a picotada a imagem, só o menino caindo no chão e coisa e tal. Então, assim, depois a gente vê, o pessoal do meu trabalho ficou, poxa, mas tão diferentes, as matérias tão diferentes. Mas, gente, o JCPM, ele é dono do Shopping Recife. Não tinha E como isso ele falar mal do próprio acontece, shopping, exato, Malu. entendeu? E isso acontece por quê? Porque você ter propriedades diferentes, você ter uma concessão de rádio, e você ter um shopping Um e shopping, outras empresas, se chama propriedade cruzada. E isso é anticonstitucional. Todo dia, o tecnicamente. capítulo, tecnicamente, o capítulo 5 da nossa Constituição, a partir do artigo 220, ele é rasgado, porque não é regulamentado os capítulos sobre a comunicação social no Brasil. A gente está chegando no fim, eu acho que tem mais uns 10 minutos, Malu. E eu gostaria de falar porque tudo que é estruturado, tudo que tem poder, que tem todas essas estruturas de poder que a gente vem falando aqui a partir desses pensadores, vem de algum lugar. É sustentado ou é formulado por algumas ideias. E aí eu gostaria de falar porque Maluto falou sobre higienização. Então, a gente sai em corpos que podem ser higienizados, segundo a tua fala. Então, se a gente pensar aqui no movimento de eugenia, o que foi o movimento de eugenia no Brasil? A gente vai ver aí que existe, que é também conhecido como darwinismo social, né? A gente pega o próprio Darwin, que teve aí uma contribuição fenomenal, que revolucionou a ciência, né? Mas seu primo, que eu não me lembro o nome, talvez seja Galton, deixa eu ver aqui na minha pesquisa, eu acredito que seja um Galton o nome dele. O primo dele, é isso mesmo, Francis Galton, criou esse termo em 1883, o darwinismo social, para elaborar essa questão da seleção natural Baseado em a relações partir sociais. baseado em relações sociais. Então ele vai tentar na biologia, tentar Mistificar formular, é o racismo científico que chama, né? exato, também conhecido como darwinismo social ou eugenia, né? Ele utiliza isso, eugenia, que é uma palavra de origem grega que significa bem-nascido, para estruturar as raças humanas, né? E estruturá-las e dizer que a raça branca é superior e as outras raças estão abaixo, né? Biologicamente isso não existe. O projeto Genoma, o genoma humano descreve que não existem diferenças entre seres humanos para chamar de raça. Por exemplo, um cachorro, existem diferentes raças porque existem diferentes traços genéticos que podem dizer isso. Não é o caso dos seres humanos. Quando a gente pensa nesse movimento de eugenia que aconteceu no Brasil, o próprio Gobineau, que foi um grande teórico do eugenista ali francês, ele veio ao Brasil, ele esteve no Brasil, não me lembro qual foi o governo, meu Deus, mas ele teve um papel aqui importante e tiveram congressos de eugenia aqui no Brasil. Até uma certa intelectualidade, a elite intelectual brasileira, muitos eram. Era uma cadeira na Faculdade de Medicina. Essa é, coisa do racismo científico, Barroso, essa galera todinha aí que ficava medindo crânio, Nina crânio. Rodrigues, Nina Nina Rodrigues, Rodrigues, que é um grande exemplo do eugenismo no Brasil. Então, um grande a gente não tem. intelectual. A gente pode pensar que a gente não tem tanto tempo aqui para adentrar, para falar sobre o pai do eugenismo aqui no Brasil, que é o Kell, mas a gente coloca aí que foi um movimento muito forte no mundo e que estruturou o que seria a experiência nazifascista ali, o nazismo da Alemanha, do Terceiro Reich. Né? Então a gente tem que pensar que todas as estruturas que a gente pensa têm uma formulação e tem aí uma certa intelectualidade, que a gente coloca assim, né? Para constituir saberes para legitimar, né? Todas essas estruturas. Né? E, na verdade, o saber talvez seja o próprio reflexo e a própria exemplo maior dessas estruturas, né? Que já pensam com essa perspectiva, né, ideológica de manutenção das relações de poder e de subalternizar e de higienizar esses corpos, né? E sempre que tem uma grande crise, o mundo se
muda ideologicamente, né? Sempre que tem uma grande crise, principalmente econômica, toda a estrutura precisa se reorganizar para saber quem serão os próximos a serem os corpos não políticos, os corpos descartáveis. Acho que a gente está passando por uma grande crise agora, econômica, e a gente precisa se organizar, porque eventualmente a gente já está nesse lugar, né? E vai ser muito mais fácil para eles reorganizarem as coisas e nos colocarem de novo nesse patamar de corpos descartáveis. Eu acho que por isso que a gente precisa, enquanto movimento heterogêneo, negro, e todas as pessoas que fazem parte dos seus movimentos respectivos, pensar de maneira um pouco mais universal, assim, para a gente elaborar mecanismos e ferramentas para sair dessa da melhor forma possível e vivo, pelo menos, né? Para a gente conseguir voltar à luta dessa estrutura de poder que a gente estava há um tempo já. Exato. Malu, quando a gente tem um discurso clássico das pessoas que vão falar sobre o aprisionamento no Brasil, etc, etc, não com muita clareza, falam que existem algumas pessoas que têm predisposição a cometerem crimes. É um discurso que está aí no senso comum de uma parcela reacionária da população brasileira, né, de quem ri do sofrimento dos outros, como comentários que aconteceram aqui. E se a gente vê isso é um exemplo maior da operação e imersão da eugenia no próprio discurso, na própria fala, que é um dos dispositivos de manutenção dessas relações de poder. Porque a gente fala de fala, né? O inconsciente se estrutura como linguagem, como diria Lacan, né? A linguagem, ela revela, ela desvela todas as estruturas ideológicas que foram socialmente constituídas, todos esses signos e esses significantes que estão na fala, né, viva, na construção viva das relações sociais, socialmente constituídas, né? Então, quando a gente pensa essa fala de que existem pessoas predispostas, né? Pessoas com o nariz mais alargado, com esses traços fenotípicos, a gente pensa em uma operação dessa intelectualidade, desses signos, desses significantes eugenistas, que são racistas e que operam na fala, né? No imaginário, nos imaginários sociais, aqui no Brasil, tão fortemente, para operar isso. E a própria televisão contribui com isso porque é uma das instituições que estão imersas dentro dessas tecnologias de opressão, né? Dos corpos, mas também da mente e dessas relações imateriais, né? Da cultura, e o nosso da presidente ideologia. falando que pessoas idosas podem morrer, né? E trabalhadores podem morrer também, que não tem problema. Então, é só uma complementaridade, né, ao que o capital já fala, já que ele não vai liberar você para você fazer isolamento social, porque ele não pode quebrar. E aí o presidente fala também, então não tem o que a gente fazer, né? É um discurso atrelado ao outro discurso, né? Então a gente precisa reconhecer quais são os nossos direitos enquanto pessoas cidadãs, que pagam imposto, etc. Porque eles vão começar a falar todos iguais. Daqui a pouco, estamos ainda vivendo esse pico, e daqui a pouco eles vão começar a falar todos iguais, a gente qual é o discurso certo, porque vai começar a confundir. Exato, Malu. A gente tá chegando ao fim da live aqui do Obirim, a gente tá falando sobre Covid-19 e sobre eugenia, biopoder, biopolítica, né? E a necropolítica, né? Esse poder de quem, a grosso modo, quem pode viver e quem pode morrer no Brasil a partir das relações étnico-raciais, que são fundamentais e estruturantes para as relações de poder no Brasil. Malu, eu gostaria que quem tivesse alguma pergunta pode colocar aqui no chat para a gente já ir finalizando, e a gente vai chegar nas considerações finais, né? Foi ótimo estar aqui, mas o tempo da gente está acabando, a gente só tem 1 hora de live aqui no Instagram. Vamos para as considerações finais, Malu? Então, foi o que eu falei anteriormente. Minha proposta, quando eu falei do tema dessa live, era só para a gente pensar de uma maneira um pouco mais ampla. Agora, tem que pensar agora. A gente está vivendo um momento de urgência, emergência. A gente deveria ter pensado nisso, mas aconteceu, né? A gente precisa começar a pensar nisso agora que estamos todos vivos e estamos todos saudáveis ainda, né? Porque estamos começando a entrar no nosso pico de disseminação do vírus. Então, principalmente nos projetos de Covid nas favelas que a gente está tendo aqui em Pernambuco, em Olinda, Jaboatão, Paulista, que a gente fica vendo no Instagram, ajudar o que precisa e fazer essa conexão de rede. A gente precisa agora se conectar para a gente conseguir ser forte para lidar com isso.
além das campanhas que está tendo, né? Apoie um comerciante local, apoie um Sim, pequeno comerciante, porque o Carrefour vai passar por isso, o cara da sua barraquinha não vai passar, e ele vai você tem que passar. ter consciência disso. Exatamente. E a gente pensar nessa economia interna dentro das comunidades, sim, infelizmente, vamos ter que pensar nisso agora, porque é o jeito que a gente vai ter para a gente sair dessa. Porque se a questão do mercado financeiro, eles vão ter que resolver lá, depois a gente vai ver o que a gente faz. Mas a gente precisa sobreviver agora. E a gente não está recebendo subsídio de quem deveria dar esse subsídio para a gente, o Estado. Então a gente precisa começar a pensar em rede sim, começar a pensar em apoio sim, apoio mútuo, coletivamente falando, principalmente a população preta, que a gente, toda vez isso sempre acontece, toda vez que o mundo passa por uma grande crise, ele se reorganiza ideologicamente. E ele vai nos colocar de novo no lugar de subalternidade. E a gente não pode deixar isso acontecer de maneira pior do que já é. Então, é bom a gente sair discutindo isso sim. Eu sei que tá todo mundo chateado já, a saúde mental tá indo embora, mas tem que discutir isso sim, de maneira mais ampla, abrir a cabeça. Exato, exato. Eu acho muito importante essa fala sobre E é saúde isso. mental, sobre afeto e sobre essas redes de apoio que a gente tem que dar, né? A gente sempre tem que ouvir o outro, e é muito interessante que a qualidade principal é ter o debate público e a gente se informar, e se informar bem, né? Eu recebi um áudio hoje, amanhã estava ouvindo um áudio, me mandou um áudio que é muito infeliz ver esse nível do que a gente Fake news, pode viu? chamar da internet como autocomunicação de massa, né? Que é essa comunicação que acontece na rede em massa de pessoas para várias pessoas, né? Enfim, várias fake news, várias informações muito assim desagradável intelectualmente de se ouvir. E é muito importante a gente prestar atenção no que está sendo feito dentro do seio do Ministério da Economia, como eu falei anteriormente, das medidas, né? MP 236, ou é 37, meu Deus, uma dessa MP, esse número, desculpa não lembrar, e também dessas operações que eu falei anteriormente. Finalizando, gente, muito obrigado por estar aqui. Foi muito importante a gente falar sobre como o Estado opera e faz esse controle desses corpos, né? A gente aqui citou Foucault, citou Attila Member. Eu sei que você Lacan. riu porque citou Lacan, né? O inconsciente se estrutura como linguagem e a verdade se estrutura como ficção. Enfim, a gente citou vários autores aqui. Malu citou essa coisa do o corpo do negro ser um outro, né, de Frantz Fanon. Então, quem quiser Sim. ler o que foi, enfim, referenciado aqui, pode ir aqui no perfil de Obirim e tem um PDF no link com várias referências, né? Capitalismo, esquizofrenia e raça, eu acredito que é o nome do. Ou é necropolítica. Enfim, é um que começa com esquizofrenia, capitalismo e esquizofrenia. Que é um texto maravilhoso também, e vários links de dados que a gente trouxe aqui, você pode conferir aqui no perfil de Obirim, né? Essa é a live inaugural, a gente começou, renovou o visual de Obirim e vocês podem perceber que futuramente vai ter muito conteúdo, vídeo, texto, fica ligado aí. Muito obrigado, Malu, por participar aqui dessa live fenomenal, por ser tão esclarecedora de um modo tão simples e didático, trazer todos esses conceitos tão complexos, né, que a gente trouxe aqui É desses verdade. autores. A gente já só tem 27 segundos e já estamos acabando. Muito obrigado a todos que estiveram aqui nessa uma hora de conversa e diálogo. E até a próxima, gente. Sigam o meu perfil Luclux.